É um prazer estar aqui conhecendo os amados irmãos, meus amados irmãos, e nós vamos morar no céu juntos. Amém. É tão bom, igreja é coisa gostosa demais, não é? O povo de Deus é o povo maravilhoso, cheiroso, abençoado, em nome de Jesus. Amém? Fala para o seu irmão, é bom demais ser igreja de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu sei que essa é a primeira conferência da família. Como é bom saber que nós nos importamos com a nossa casa, com a nossa família, e como Deus se importa conosco, como Deus deseja que a nossa casa seja uma casa abençoada, a nossa família, uma família abençoada em nome de Jesus. Eu vou ler o verso de referência nessa conferência, é o último versículo do Velho Testamento. O último versículo do Velho Testamento, a palavra do Senhor diz assim, último versículo do Velho Testamento. Acharam aí? Malaquias capítulo 4, versículo 6. Quem achou, fala achei. Quem não achou, fala ai. Jesus revela aos ais. Malaquias. Diz assim o texto: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vamos orar, Pai. É a tua palavra, bendita e poderosa palavra. Em si só, ela já falou ao nosso coração, mas nós ansiamos por mais, queremos mais do Senhor. Obrigado por esta reunião tão gloriosa, pela equipe de louvor, ó Deus, pelos cânticos que entoamos ao Senhor. Obrigado pela palavra lida, e agora queremos, Senhor, que o Senhor venha de encontro ao nosso coração e ministre aquilo que está no teu coração. Não permita que eu venha empobrecer a tua palavra, mas que ela seja rica e eficaz, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Quero agradecer a confiança que estão me dando nesta noite. É um prazer conhecer vocês, meus amados irmãos, em nome de Jesus. Quero fazer, assim, da liberdade que eu tenho, fazer um convite a todas as irmãs que aqui estão, lá em Betim, agora dia 20, 21 e 22 de abril, nós teremos o nosso segundo congresso de mulheres. As mulheres dentro do salão, os homens do lado de fora do salão. E quem vai estar lá vai ser a Eichela, Gabriela Rocha, Ezinete, eu do lado de fora, vai ter um punhado de gente abençoado, pastoras Enoide, né? Tantas pastoras do Repleplé, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Todos vocês estão sendo convidados. Se quiser saber mais, procura a pastora Márcia no final dessa reunião. Quando eu falo e penso em família, não existe lugar melhor no mundo para se estar do que a nossa casa. Posso ouvir amém? Eu já tive o privilégio de ir mais de 18 países, viajar para o mundo afora. Eu já dormi assim em camas maravilhosas, lugares assim, chique demais. Mas não existe nenhum lugar no mundo, não existe nenhuma cama no mundo, não existe nenhum hotel, nenhuma casa no mundo melhor do que a minha casa. Pastor, então a sua casa é uma big mansão? Não. Não existe porque eu estava sem a minha família. E eu prefiro estar com a minha família do que qualquer lugar na face da terra. Geralmente essas viagens eu fui por ter sido enviado pela Lagoinha, por causa das missões da Lagoinha. Meus amados irmãos e irmãs, a nossa casa pode ser um ninho de amores, mas também um ninho de cobras. E é aí que nós precisamos vigiar. Porque a palavra de Deus nos diz assim: e ele converterá o coração dos pais aos filhos,
e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nós estamos vendo uma sociedade totalmente sendo diluída, destruída, os nossos jovens se perdendo, os nossos adolescentes no meio do caminho. Nós estamos vendo isso por quê? Porque o princípio da palavra não está sendo colocado dentro da nossa casa, ou das famílias do Brasil, a família brasileira. Nós estamos vendo um mundo diluindo, porque o mundo agora está mais preocupado no ter do que o ser. Nós estamos vendo tudo sendo destruído, porque a palavra do Senhor foi tirada de dentro das famílias. E a palavra de Deus está falando que Ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Por quê? Se isso não acontecer, o Senhor vai trazer maldição sobre a terra. E nós precisamos entender claramente aquilo que Deus deseja para a nossa vida. Aquilo que Deus deseja para o nosso casamento, para a nossa família, os nossos relacionamentos dentro da nossa casa. E precisamos centralizar o Senhor Jesus na nossa vida, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, no relacionamento com nossos pais, aqueles que têm os seus pais dentro da sua casa. Então, quando eu olho para a palavra do Senhor, e eu gostaria de falar nessa noite, que família é um projeto de Deus. Fala para o seu irmão assim, família é um projeto de Deus. Pastor, o senhor não conhece a minha família, mas Deus conhece. E foi essa família que Deus fez você nascer. Foi uma escolha exclusiva de Deus. Quando eu conheci a Márcia no seminário, eu desejei casar com ela e ela comigo, graças a Deus. E nós casamos, mas foi uma escolha mútua, ela escolheu e eu escolhi. Mas a família que eu nasci foi Deus que escolheu. A família que você nasceu foi Deus que escolheu. Então, se Deus escolheu a família e me deu essa família, eu tenho obrigação de valorizar essa família, guardar essa família, trazer a presença de Deus para dentro dessa família, porque foi Deus que me deu. Então, quando você está nessa conferência sobre família, e para mim é uma das melhores conferências, vamos falar de realidades dentro da nossa casa, é bom demais saber que a minha casa é um presente de Deus para a minha vida. Mesmo que eu não gosto de algumas coisas, mas eu tenho que adaptar as pessoas que Deus colocou ao meu lado e honrar a Deus pela vida das pessoas que Ele colocou ao meu lado. Sejam meus pais, meus irmãos, todas essas foi Deus que me deu. Amém? Glória a Deus. É tão interessante que eu vou falar de casamento aqui. Quantos casais casados nós temos aqui? Aleluia. Quem quer casar? Oh, aleluia. Houve aqui um fogo. Glória a Deus. Pastor Val está doido para casar você. Não é verdade? Então, é só juntar a vontade com outra vontade, dá certo. Quem é solteiro, levante a mão assim, dá uma olhadinha para trás aí, aleluia, revela Jesus. Olha o milagre acontecendo. Agora é tão interessante que no casamento é possível começar bem e terminar mal. É possível começar um casamento bem e terminar mal. É possível começar na dependência de Deus e perder o temor de Deus no meio do caminho. É possível começar em harmonia e terminar com feridas e mágoas. É possível fazer um casamento dentro da vontade de Deus e destruí-lo com as próprias mãos. É possível. É possível começar com intenso amor e afogar o casamento no mar da indiferença, da amargura e da separação. E eu gostaria de mostrar um casal aqui que todos, quando fala desse casal, dá aquela respirada funda assim, eu gostaria, que é Isaac e Rebeca. Quem assim acha que o casamento de Isaac e Rebeca é assim, é o casamento exemplar? Né? Isaac e Rebeca, glória a Deus. E é tão interessante que Isaac era um homem de Deus. A Bíblia diz aqui, em Gênesis, vamos começar a ler, Gênesis capítulo 25.
Olha como que Isaac era, que todo aquele rapaz das moças solteiras, e aquelas que eram solteiras, esperava encontrar o seu Isaac, né? E o moço, a sua Rebeca. No capítulo 25 de Gênesis, no versículo 20, capítulo 25, 20, quem achou, fala achei. Diz assim o texto: era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, o arameu. 40 anos naquela época, meus amados irmãos e irmãs, era uma pessoa jovem, pelos anos que se viviam. Ele casou jovem. Era um rapaz atraente, cheio de vida. Como todas as irmãs solteiras que aqui estão, desejam encontrar um rapaz assim, amém? E todas as casadas encontraram um rapaz assim. Agora o rapaz já passou, né? Esse jovem senhor ou senhor ao seu lado. A Bíblia nos revela que esse homem, ele era jovem, 40 anos. No capítulo 24, versículo 35, diz assim, posso ler? O Senhor tem abençoado muito o meu senhor, e ele se tornou grande, deu-lhe ovelhas, bois, prata, ouro, servos, servas, camelos e jumentas. No versículo 36 fala, Sara, mulher do seu senhor, era já idosa, quando deu à luz um filho. A este deu ele tudo quanto tem. Isaac agora era um moço muito rico. Ele tinha tudo, porque o seu pai deu tudo que ele tinha para ele. Ele tinha bois, tinha servos, tinha servas, tinha camelos, tinha ouro, tinha prata, tinha tudo o que ele poderia ter, um homem muito rico. Então era um bom partido para um excelente casamento. Era ou não era? Era jovem, era rico. Amém? Era jovem, era rico, filho único, herdeiro de tudo do seu pai. Era uma grande fortuna que esse rapaz tinha. Esse rapaz era um rapaz promissor. Era tudo que uma moça gostaria de ter. Um rapaz jovem e rico. E outra coisa, a qualidade desse rapaz, ele era crente. Aleluia! Olha o fogo pentecostal aí. Versículo 63 do capítulo 24 diz assim: saía Isaac a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Saíra Isaac a meditar no campo. Ele ia lá adorar o Senhor, buscar a face do Senhor. Aprendeu com seu pai. Aprendeu a adorar o Senhor. Ele tinha um pai exemplar. Oh, que partidão era o tal do Isaac, não é verdade? Um moço jovem, um moço rico, um moço crente. E um pai que recebeu a promessa de Deus. Um homem de fé. Era tudo que poderia ser de uma característica de um homem, de melhor para uma mulher. E agora? E Rebeca? Isaac precisava casar-se com uma jovem fiel a Deus. Capítulo 24, versículo 3, diz assim, olha aqui que Abraão dá ordem ao seu moço. Diz assim, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo, talvez não queira a mulher seguir-me para essa terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Versículo diante fala assim, o 6. Respondeu-lhe Abrão, cautela, não faças voltar para lá o meu filho. O Senhor Deus do céu,
que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei essa terra, ele enviará o seu anjo que lhe há de proceder, e tomarás de lá a esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá o meu filho. Aqui Abraão estava falando assim: você vai lá na minha parentela, você vai escolher uma moça entre a parentela, e ela precisa ser fiel a Deus. Então, para casar com um rapaz crente, um rapaz bonito, jovem, e um rapaz aqui rico, ou sem riqueza, precisa ser uma mulher crente. Você é, minha irmã? As solteiras aqui. Né? A casada já acertou. Amém, meus irmãos que estão aqui? Ela é crente? Você é crente? Mas eu estou falando sobre essas qualidades, porque eu quero chegar em um determinado momento, que nós vamos perceber que esse casal tinha tudo para ser feliz, tudo para dar certo, mas num determinado momento da vida começou a dar errado. Não é só a beleza, não é a riqueza, não é simplesmente um compromisso que eu faço entre o meu cônjuge num certo momento, mas é a vida. Casamento, família, é a vida. E é tão interessante que a Bíblia fala, é Deus que dá a esposa prudente. Meu amado irmão, essa mulher que Deus te deu, foi Deus realmente deu. Mas você deve entender que você deve cuidar da mulher que Deus te deu. Quando eu olho aqui, fala Deus, aleluia. Aqui no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 14. Provérbio 19, versículo 14. Diz assim um texto: a casa e os bens vêm como herança dos pais. Está aí na sua Bíblia? Mas do Senhor a esposa prudente. Do Senhor a esposa prudente. Quantas casadas nós temos aqui? Quantos maridos casados nós temos aqui? Quantos homens casados? Está ao lado da sua esposa? Olha para sua esposa e fala assim: foi o Senhor que me deu você. Foi o Senhor que te deu essa mulher prudente. Os bens, a casa, o carro, vêm dos pais. Mas a esposa prudente vem de Deus. E se ela vem de Deus, eu preciso guardá-la, eu preciso amá-la, eu preciso auxiliá-la também no decorrer da sua vida. Porque a Bíblia diz em 1 Pedro 3,7, Pedro fala assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tratando a sua esposa como a parte mais frágil, pois sois herdeiros da mesma promessa de vida. O que é a vida comum do lar, minhas irmãs, todos os dias? Todos os dias tem roupa para lavar, vasilha para lavar, pano para passar, menino para cuidar, comida para fazer. A Bíblia está falando para o marido assim: vive a vida comum do lar com discernimento, tendo a sua esposa como a parte mais frágil. Deus está dizendo para os marmanjos aqui, para os homens que aqui estão: lave as vasilhas para ajudar a sua esposa. Lava o banheiro para ajudar a sua esposa. Está na Bíblia ou não está? Só as mulheres falam que estão, né? Que está, né? 1 Pedro 3,7, marca aí. Outra coisa, Efésios 5:22. A Bíblia diz o seguinte: a Bíblia não fala que o homem casa com a mulher para prover recursos para a mulher. Não é só isto. A Bíblia diz que o homem deve casar com a mulher não só para ser o provedor, mas o homem deve casar com a mulher para amá-la. E Jesus diz assim, que o homem deve amar a sua esposa como ele amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Sabe o que Jesus, o amor de Deus em Cristo Jesus fez por nós? Jesus morreu na cruz.
E Jesus cobra aos homens que aqui estão. Por isso, meu amado irmão, é sério o negócio do casamento, que Deus entra no negócio e o negócio dá certo. Jesus fala assim: homem, você tem que amar sua esposa de tal maneira, se ela for tomar um tiro, você pula na frente e morre no lugar dela. E 1 Pedro diz assim, para o marido amar a esposa, para cuidar da esposa, ter discernimento, tendo ela com a parte mais frágil, cuidar dela, para que não interrompa as vossas orações. Então Jesus, o Senhor na palavra, Ele manda a gente amar a esposa, se for necessário morrer no lugar dela. Ele manda a gente cuidar da esposa, cuidar da casa, valorizar a esposa. Aí eu entendo assim, nesse assunto, Deus parece que não é pai aqui, Ele é sogro. Não é verdade? O jeito que Ele tem, fala, se você não fizer isso, eu nem ouço você. Eu nem ouço você. Claro que eu estou brincando. Eu nem ouço você. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, o casamento pode começar uma bênção, mas pode terminar uma maldição, meus amados irmãos. Pode começar diante da presença de Deus e terminar fora da presença de Deus. Eu preciso vigiar. E eu vejo aqui a característica de um jovem, de um herdeiro de uma grande fortuna, de um rapaz crente, de uma esposa prudente. A Bíblia fala que Rebeca era uma mulher linda. Olha que casal maravilhoso. Se você abrir aqui em Gênesis capítulo 24, versículo 16, o texto fala assim: a moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Rebeca, Isaac tinha tudo para dar certo. Ele era um homem atraente também, bonitão. E ela era uma mulher linda, formosa, separada. Ela se separou para o casamento. A Bíblia fala também aqui no versículo 15, diz assim: considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filho de Betuel, filho de Mical, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. Versículo 20, e apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu-a a todos os camelos. Rebeca também era uma mulher que gostava de trabalhar. Era uma mulher trabalhadora, prestativa. Era uma mulher disponível para ajudar. Pegou a água, encheu no canto, foi lá, derramou no bebedouro para dar água aos animais. Era uma mulher prestativa. Então, pastor, ela era uma mulher bonita, prestativa, era da família, ele era um jovem, ele era rico, ele era crente, o casamento foi uma beleza. Não foi. Porque aí começou, depois do casamento, passados os anos, começou as crises no casamento. E a primeira crise que aconteceu, está aqui no capítulo 26, no versículo 7, diz assim: Isaac desce por causa da seca, por causa da crise da comida, da crise da falta de água, ele desce para a terra dos filisteus. E no versículo 6 diz assim: Isaac, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaac e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaac: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste?
facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. A primeira crise aqui no casamento foi, imagina aqui, tem uma crise de comida, eu tenho que descer da minha terra e deixar os meus negócios, pegar o meu povo, os meus servos, os camelos, vamos embora para dar comida, vamos sobreviver a uma crise que estava por causa da fome, por causa da seca. E eu chego numa terra estranha. E aí a esposa de Isaac, uma esposa muito bonita, atraente, chamava a atenção. E o homem lá em si, dizendo consigo mesmo: olha, vá que alguém interesse por ela, e eu digo a esses homens, é minha esposa, eles vão me matar. É melhor eles abusarem dela, ficar com ela para lá, do que tirar a minha vida. Esse casamento começou diante de uma promessa de Deus, de uma bênção de Deus. Tudo que o pai Abraão declarou, aconteceu. Encontrou a mosca, encheu o cano de água, serviu, tudo isso. Ele veio, olhou, falou: essa é a prometida, eu vou tomá-la. Mas no decorrer dos anos, aquela paixão, aquele encanto foi diluindo. Um casamento pode começar uma bênção e pode também terminar em uma maldição. Pode começar na palavra e terminar fora da palavra. Quando nós olhamos aqui, a beleza da mulher fez que ele tomasse uma atitude que trouxe crise no casamento. Imagina que ela lá dizendo assim, ele está dizendo que é meu irmão, só para não apanhar ou morrer. Quantas vezes no nosso casamento nós começamos assim, os nossos pais começaram bem, os nossos irmãos casaram e começaram bem, dentro da igreja um casal começou bem, mas no decorrer permitiu que a crise chegasse dentro de casa. Chegasse por coisas insignificantes. Se Deus tem me abençoado, vai me abençoar todos os dias da minha vida até Ele me chamar. Se Deus me colocou ao lado da minha esposa, é para que eu morra ao lado dela, até que a morte nos separe. Uma crise não pode trazer uma confusão dentro do casamento, uma crise financeira, uma crise pessoal não pode destruir um relacionamento, uma família. Quando nós olhamos aqui, para salvar a sua pele, ele coloca a sua mulher em risco. Ele colocou a sua mulher na vitrine dos desejos. Em vez de amá-la e protegê-la, Isaac a expôs. Em vez de Isaac proteger a sua amada, sua esposa é minha esposa, venha o que vier, vamos morrer juntos. Não, ele expôs ela na vitrine. Não, ela é solteira, é só minha irmã. Qualquer um poderia ali falar, já que é sua irmã, vamos chegar junto. Meus amados irmãos, quando nós olhamos essa situação, e não só num caso como este, quantos casamentos estão sendo expostos? Porque um não cuida do outro, não protege o outro, não está aliançado realmente um com o outro, até que a morte separe. Nós vamos até o final. Esse casamento vai durar até que a morte venha nos separar. Venha o que vier, venha a crise que vier, nós estamos juntos, unidos, e nós vamos caminhar para a glória e honra do nome de Jesus. É isso que nós olhamos. Outra coisa que eu vejo, o egoísmo. Isaac só pensou em si. Ele olhou a sua mulher como um objeto que podia ser usado para a sua proteção. Um casamento, um relacionamento, é relacionamento a dois, é uma caminhada a dois. Não é um egoísmo, não é só pensar em si. Não é o homem só pensar nele e querer as coisas dele. Mas é um casamento, é uma unidade, é os dois caminhando. Tem gente que está falando assim, eu vou fazer um favor para minha esposa lavar a vasilha hoje. Que favor? A casa é sua. Isso não é favor, meu amado irmão. A sua esposa, você não faz um favor para ela de ajudá-la dentro de casa. A casa é dos dois.
A casa é o ganho. A casa limpa eu ganho para os dois. Uma esposa feliz eu ganho para os dois. E a esposa fala assim, eu vou fazer um favor de fazer uma jantinha para ele. Que fazer favor? É unidade, é companheirismo, é sociedade. É trabalhar junto em prol de uma casa melhor, de um casamento melhor, de uma família melhor. É por isso que precisamos buscar a Deus, a orientação no Senhor. Quarta-feira agora, lá em Betim, nós separamos homens e mulheres. Uma vez por mês, a Márcia prega para as mulheres e eu prego para os homens. Porque nós temos mais de um salão lá na igreja e dá para fazer isto. E eu preguei sobre a celebração do amor no livro dos Cânticos dos Cânticos, Cantar de Salomão. Uau! Eu falei umas verdades que está na Bíblia que você imagina. O Cântico de Cânticos é a celebração do amor, você aprende tudo, até sobre sexo. Mas esse é um outro caso. E quando nós mergulhamos na palavra e aprendemos na palavra, nós vivemos uma vida melhor dentro de casa. Porque Deus coloca crises e casamentos que eram para ser perfeitos, para a gente aprender com o erro do outro e não colocar em prática dentro da nossa casa. Porque um casamento pode começar bem e terminar mal. Como eu olho aqui, esse homem, numa primeira crise que ele encontrou, ele colocou em risco a esposa. Quantos casamentos que estão na primeira crise e está querendo acabar o casamento, querendo destruir, eu vou embora. Você tirou a esposa lá da casa do pai e disse que ia ser fiel a ela todos os dias da vida, agora a primeira crise eu vou embora e volto para a casa do seu pai. Que negócio é esse? Ou a esposa que disse para o seu noivo, o seu namorado, vamos casar, nós vamos formar uma família bonita. E a primeira crise começa, eu não disse? E começa na cabeça do homem. Então nós precisamos vencer as crises. A crise do egoísmo, de pensar só em si mesmo. A crise do medo. O amor, a Bíblia fala que o amor lança fora todo medo. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor de Isaac foi desamor à esposa e descrença em Deus. Se Deus está comigo, vai até a última consequência, porque Deus está comigo. Se vocês fizeram aliança no altar do Senhor, e aquelas que vão casar esse ano em nome de Jesus, e aqueles também, vão fazer no altar do Senhor, é até que a morte venha nos separar. Venha o que vier, não pode haver o desamor. Hoje no Brasil está tendo mais separação do que casamento numa pesquisa. Meus amados irmãos, por qualquer coisa está se separando, porque qualquer coisa é um motivo de uma grande briga, uma discórdia dentro de casa. É por isso que nós precisamos aprender na palavra do Senhor e através da palavra do Senhor. E aqui nós temos os cursos Casados para Sempre, né? Temos o que? Criando filho à maneira de Deus. Criando os seus filhos à maneira de Deus, como alcançar o coração do seu adolescente. Não sei se tem as 5 linguagens do amor. Vai ter, em nome de Jesus. A Central da Família tem todos os cursos para você ter um casamento melhor. Meus amados irmãos, nós precisamos aprender na palavra de Deus. Amém? Os jovens quando me perguntam assim, pastor, como que eu escolho uma pessoa, meu cônjuge? Posso ensinar aqui o que eu ensino lá? Por favor? Pode. Primeira coisa, eu ensino. Tem que ser crente. Se você namorar uma pessoa que não é crente, essa pessoa pode até fingir ser crente. Pode falar até que vai te ajudar, vai cooperar com você, mas depois que casou, as coisas mudam. Segundo, tem que ser atraente aos seus olhos. Diz que tinha um rapaz crente na igreja. E tinha 2 moças querendo casar com ele. Uma era assim, crente, mas não era tão crente. E a outra tocava na igreja, cantava, mas era assim, meia desarrumada. E o rapaz então fala assim, não, eu vou casar com a meia desarrumada porque ela é mais crente do que a outra. Eu quero muito ela. Eu gostaria de casar com a outra bonitinha, toda assim, mas a outra meio desarrumada. Aí um dia ele casou. E passado algum tempo, ele acordou um dia de madrugada, estava ela toda descabelada assim.
Aí ele acordou ela rapidinho, acorda, amor, acorda. Ela acordou, o que foi? Canta, por favor. Canta. Então tem que ter essa atração física. Tem que ter essa atração física. Primeiro, crente, atração física. Segundo, ser um bom filho ou uma boa filha. Quem é um bom filho sempre será um bom marido. Quem é uma boa filha sempre será uma boa esposa. Se o rapaz cuida das coisas, ajuda a cuidar das coisas da família, trabalha, ajuda a pagar as contas em casa, vai lá, pergunta o sogro, o futuro sogro, ele paga aqui uma conta de água, Se honra aos pais, vai honrar a esposa. Se honra a esposa, os pais, vai honrar o marido. Terceiro, esse é o terceiro. Quarto, tem que ser na mesma visão de fé. Se uma pessoa quer casar com uma pessoa uma igreja totalmente diferente da sua, assim, nós somos batista renovado, mas vai casar com um super, hiper pentecostal, acaba não dando muito certo. Os dois amam Jesus, mas a visão teológica é muito diferente. E aí outro, para terminar, o mesmo nível social. Eu acompanho casais, um rapaz casou assim, eu não tenho nada contra. O rapaz é servente de pedreiro, ele casou com uma médica. A crise no casamento assim, é uma luta, porque ela convive num nível social muito mais elevado que o dele. Então a gente tem que casar com a pessoa quase no mesmo nível, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas nunca no extremo. Se você fizer a escolha, porque a escolha é sua, a única pessoa que Deus fez exclusivamente para outra deu errado. Lembra lá, Adão estava lá trabalhando e Deus está olhando para Adão e fala assim, não é bom que o homem esteja só. A Trindade conversando, né? Não é bom que o homem esteja só. Aí Adão dando nome aos bichos, falemos então uma auxiliadora que lhe seja idônea. E vai dar uma anestesia espiritual, dá para o homem uma mulher e ela, Deus, que coisa boa. Mas depois que aconteceu o pecado, o homem chega para Deus, Deus, a mulher que o Senhor me deu, Deus, me complicou. Deus não fez ninguém especial para o outro. Existem pessoas especiais que você vai escolher para estar ao seu lado. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo assim, aparentemente Isaac era o cara. E aparentemente Rebeca era a caroa. Mas começou a ir de mal a pior por causa das crises. E não estavam suportando a crise. Segunda crise, não havia diálogo e cumplicidade. No capítulo 27 aqui de Gênesis, versículo 1, diz assim, tendo-se envelhecido Isaac, e já não podendo ver, porque os olhos se enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, ele disse, meu filho, respondeu ele, aqui estou. Disse-lhe o pai, estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. Faz-me uma comida saborosa, como eu aprecio, traz-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Esse casal começou de maneira tão bonita, agora chega a velhice sem intimidade, sem comunhão e sem diálogo. Rebeca fica escutando a conversa do seu marido detrás da porta. Onde estava o diálogo e o sonho dos dois? Imagina que o pai chama o filho o primogênito e fala assim, porque a bênção era para o primogênito. Olha, Esaú, eu vou morrer. E Rebeca está lá. Ela não estava ao lado do marido para ter esse diálogo, para falar, não, vamos abençoar os dois, ou não, e conciliar. Mas ela estava atrás, ouvindo a conversa, não falou nada porque não havia diálogo entre o casal já velhos.
que adianta construir uma família, mas não há cumplicidade, não há relacionamento, não há intimidade, não há esse prazer de estar juntos em família? E é tão interessante quando nós olhamos aqui, nós vamos ver que, outra coisa, que havia preferência de ambos para com os filhos. No versículo 28 do capítulo 25, diz assim o texto: Isaque amava a Esaú, porque saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Havia dentro daquela família pequena, uma família que era para dar tudo certo, havia aqui preferências. Um amava um e o outro amava o outro. E havia discórdia entre eles. Um casal que começou bem, estava terminando mal. Um casal que começa diante de uma promessa, está se acabando, porque havia preferência entre eles. Eles ficaram 20 anos sem ter filhos. E agora os filhos nasceram e são transformados em problemas. Muitas vezes, os filhos unem os pais ou separam os pais. E o caso dessa família aqui, meus amados, eles estavam sendo separados porque um tinha preferência de um e do outro. É por isso que na igreja é a coisa fundamental, uma central da família. Onde que nós estudamos nas escrituras a respeito de como criar nossos filhos à maneira de Deus. E nunca colocar o filho no centro, mas Jesus no centro. Eu tenho 2 filhos. A Issa, domingo agora, faz 15 e o Misael fez 18 em janeiro. E eles, daqui uns dias, vão embora. Vai ficar eu e a Márcia. Nós começamos os 2 e vamos terminar os 2. Os filhos vão casar, vão embora. Graças a Deus, aleluia. Brincadeira. Então, meus amados irmãos, só vão trazer os netinhos para a gente ficar cheirando e beijando e falar, e quando sujar, vai embora, leva eles de volta. Assim é a vida. E assim que aprendemos nas escrituras. Começou a vida a 2, vai terminar a 2. Quando há preferência, quando há confusão, toda a vida, toda a família começa a cair em confusão. Ou os filhos unem ou os filhos separam. E nós precisamos ensinar nossos filhos a andarem no caminho do Senhor. E eu ensinei meus filhos, desde pequenininho, a honrar os pais, a amar a Jesus. E lá em casa, pirraça nunca aconteceu. O dia que aconteceu, o couro comeu e nunca mais a coisa aconteceu. Um dia a Issa estava com a Márcia no supermercado. A Issa tinha uns 9 aninhos por aí. De 9 a 10 aninhos, não lembro. Aí tinha uma menininha pegando pirraça no supermercado, deitada no chão, batendo as pernas, chorando. Aí você balançou a mão da Márcia e falou assim: ah, mãe, se eu fosse a mãe daquela menina. Nós precisamos ensinar os filhos e não separar um dos outros. Nós não podemos entrar em crise por causa dos filhos. Nós não podemos, os filhos aqui que estão com os pais, criar atrito com os pais por causa de caprichos nossos. Família para andar unida, família para andar em graça, em favor de Deus, debaixo das bênçãos de Deus. Por isso que Deus constituiu famílias. E é tão interessante que eles provocaram ciúmes e ódio e competição entre os filhos. No capítulo 27, versículo 5, capítulo 27, versículo 5. Diz assim o texto: Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho, Rebeca a Jacó, seu filho, ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze caça, faz minha comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho, traz-me 2 bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai para que eu a coma, para que ele a coma e te abençoe antes que morra.
Disse Jacó a Rebeca sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu, homem liso. Dar-se-á acaso de meu pai me apalpar e passarei a seus olhos por zombador, assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo, vai e traz-me. Olha o que a Rebeca está dizendo: meu filho, vai lá, vamos armar uma cilada aqui, traz um cabritinho, eu vou fazer uma comida, você vai enganar seu pai, vai enganar seu irmão, e você vai ser abençoado, que o outro se resolva depois. Olha como que eles provocavam ciúmes aos seus filhos. Eles ensinaram aos seus filhos a inveja, a disputa, a competição. Em vez de amigos, os filhos cresceram como concorrentes e rivais. E aí nós sabemos a história. Esse fato acontece. E é necessário Jacó fugir com medo do seu irmão. Por que isso aconteceu? Por falta de temor a Deus. Eu estou contando uma história aqui, que é uma história, um fato verídico, mas assim, dentro dos nossa cultura e valores, isso jamais aconteceria. Eu estou falando de um fato bem extremo, mas quantas vezes nós destruímos o nosso relacionamento com os pais, com os irmãos, com os cônjuges, por coisas mínimas. Coisas mínimas. Família é o maior dom, o maior presente, a maior herança que você tem sobre a face da terra. Talvez hoje você não importa, é só tirar. Nós só damos valor quando nós perdemos algumas coisas. E muitas vezes nós só damos valor quando nós perdemos o nosso pai, a nossa mãe. Só damos valor quando nós perdemos o nosso cônjuge, nossos irmãos, quando estamos longe. Família é o presente de Deus para as nossas vidas. Quando Rebeca fala aqui no versículo 13, respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho, atente somente o que eu te digo. Ela estava com falta de temor. Rebeca engana o marido e trai o filho Esaú. Esaú, ao perceber que seus pais viviam apenas de aparência, principalmente nas coisas concernentes a Deus, casa-se com mulheres pagãs. A nossa vida é um exemplo para nossos filhos. Você que quer casar, você deve saber assim: eu tenho que escolher uma pessoa de Deus, uma pessoa que ama a Deus, que serve a Deus. Eu vou escolher para constituir com essa pessoa uma família. E a pessoa que você escolheu, que já é casado, vocês precisam buscar mais a Deus, buscar mais o Senhor, para que vocês sejam um exemplo para os seus filhos. Esse casal foi um mau exemplo para os seus filhos. Esaú fez o quê? Escolheu mulheres pagãs para casar. Quando nós olhamos, meus amados irmãos, como que a crise é instaurada no relacionamento. Esses casamentos foram uma tragédia na vida de Esaú e na vida dos seus pais. Jacó aprendeu a ser enganador dentro da casa com sua própria mãe. Jacó viveu como usurpador, enganador. E tanto o texto de Gênesis 27, depois você pode ver 22, 27. Consequência de uma família destruída, consequência do pecado dentro de casa. Isaac perdeu seus 2 filhos num só dia. O irmão quer matar o outro, e o outro tem que fugir. E ele sai de casa e vai casar com mulheres pagãs e se perde num só dia. Esaú, ele perdeu o respeito pela mãe. Ficou revoltado, amargo, passou a alimentar um ódio assassino por Jacó. Jacó precisou fugir de casa, saiu como mentiroso, traidor, saiu com a consciência culpada, deixando um pai enganado, um irmão traído e uma mãe protetora fracassada. Rebeca, ela prometera a Jacó, aqui Gênesis 27, 42,
Gênesis 27, 42 diz assim: chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, e cesse o rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizesse. Então providenciarei e te farei regressar de lá, porque hei de eu perder os meus 2 filhos num só dia? Ela prometeu. 20 anos se passaram e Jacó não voltou. Rebeca nunca mais vê o seu filho. Morre sem cumprir a promessa. Viveu amargamente na sua velhice, ao ver o seu lar desmoronado pelas suas próprias mãos. Quando há discórdia entre o casal, quando há discórdia entre os irmãos, quando a promessa de Deus não se cumpre por causa de nós, quando nós estamos fora do projeto de Deus, fora da palavra de Deus, dia menos dia, a maldição é instaurada dentro da nossa vida, dentro do nosso casamento. Não adianta eu fazer uma promessa se eu não estiver alinhado à vontade de Deus. Não adianta eu querer viver a minha vida se eu não estiver alinhado à palavra de Deus. Rebeca, ela faz uma promessa: meu filho, vai fugir, senão eu vou perder os 2 filhos hoje. Eu vou trazer você de volta. Seu irmão vai apaziguar o coração. Nós vamos viver novamente em paz dentro de casa. Nunca mais ela viu Jacó, o filho que ela tanto amava. Quando eu olho isso, meus amados irmãos, a família pode ser uma bênção, mas também pode ser um ninho de cobras. A escolha é nossa. E quando nós pensamos em família, somos nós que somos responsáveis por ela. Somos nós que guardamos a nossa casa. Somos nós que oramos pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelo nosso cônjuge. Somos nós que somos exemplo dentro de casa. Que adianta eu falar que sou crente e dentro da minha casa eu sou um descrente? Que adianta eu falar que eu leio a palavra, mas na hora de cumprir as escrituras e colocar em prática, eu não coloco as escrituras em prática? Que adianta? E a família, meus amados irmãos, ela é passageiro, ela é curta, nós envelhecemos, a vida passa rápido demais. Então é necessário que venhamos cuidar da nossa casa, da nossa família, o presente que Deus nos deu. Eu quero viver diante do Senhor e pela misericórdia de Deus, com os meus filhos, enquanto eles estiverem dentro do meu lar, o melhor de Deus aqui nessa terra. Trazer os céus para a terra, para viver dentro da minha casa um lar de harmonia, de graça, de favor e de misericórdia. A Bíblia nos ensina. Quando nós olhamos assim, homens que tem o pai Abraão, amigo de Deus. Mas se você for olhar, Abraão também tomou quase as mesmas atitudes que o seu filho também tomou. Nós deixamos legados, nós deixamos marcas. E as marcas que nós precisamos deixar é as marcas de Cristo Jesus, da vida de Cristo Jesus. Que a sua família seja uma família abençoada. Que você seja um instrumento de Deus. Resguarde o seu casamento, resguarde os seus filhos, proteja a sua casa, proteja os seus filhos, em nome de Jesus. Prepare na central da família, faça todos os cursos, seja crente verdadeiro, cuide da sua casa, porque a primeira célula que eu devo cuidar é a minha casa. E eu não posso chegar diante do Senhor, a minha família destruída, meus amados irmãos, se Ele me deu unção para unir a minha família em nome de Jesus. A sua família é um presente de Deus. E além da sua família, você tem uma família maravilhosa, que são esses amados irmãos. Cresça, multiplique, comunga, relacione, viva em família, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Pastor Walter.
Aleluia. Pastor Rodinei, pastor Márcio, obrigado por essa palavra de ensino, uma palavra que com certeza alinhou tantos corações aqui nesse primeiro dia. Obrigado por nos abençoar no nome de Jesus. Levante uma de suas mãos aos céus, eu quero te abençoar. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça sobre a sua vida hoje e sempre. Dá um abraço nesse irmão precioso, vai em paz, Deus te abençoe. Passa ali na nossa cantina, a cantina está funcionando. Deus te abençoe no nome de Jesus.